Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos e especialidades. E esse programa tem mais uma vez o patrocínio da Abradimex, associação que representa as principais, distribuidoras de medicamentos focadas em especialidades. E hoje nós vamos falar de alguns conceitos, né, que podem parecer certos enigmas, né, aos olhos de muitos, mas vamos ter aqui a palavra de um especialista para nos ajudar a esclarecer. A gente vai falar de farmacogenética, farmacogenômica e como essas ferramentas podem ser preciosas para a melhoria de acesso e adesão a tratamentos mais complexos. Eu estou aqui com Wagner Simões, ele é o Country Manager da Illumina no Brasil. Wagner, seja bem-vindo ao Panorama Talks. Oi, Leandro, muito obrigado. É um prazer estar aqui participando do Panorama Talks. Eu acho o assunto super relevante, é muito importante a gente falar isso aí para o seu público e espero contribuir bastante aí para a sua audiência e obrigado pelo convite mais uma vez. Legal, Wagner, eu que agradeço pela presença e você vai nos dar uma boa aula aí desses conceitos, né, de como eles podem ser, como eles já são aplicáveis aí ao mercado brasileiro. Só para dar um contexto geral, né, a Illumina ela nasceu em 1998 como uma startup, né, nos Estados Unidos. Hoje ela é uma das principais provedoras, se não a principal, né, provedora de tecnologia voltada a farmacogenética, farmacogenômica e sequenciamento genético no mundo, né? A gente está falando de quantos, aproximadamente 90% dos dados são provenientes da tecnologia que vocês fornecem, é isso? Isso mesmo, em torno de 90% dos dados gerados no mundo de sequenciamento de DNA e RNA, né, ou utilizando a tecnologia de sequenciamento, hoje utilizam a nossa plataforma, as nossas tecnologias. Legal. E vocês provêm serviço tanto para hospitais, laboratórios e também a própria indústria farmacêutica, correto? É bom fazer esse esclarecimento, Leandro, porque assim, a Illumina hoje não fornece testes, né? Nós não fazemos os testes propriamente dito, nós fornecemos a tecnologia para que os laboratórios e hospitais, né, forneçam esses testes para as pessoas, para os pacientes, para auxiliar os médicos nas condutas clínicas, né? Então, hoje nós somos um provedor de tecnologia. Legal. Vamos falar um pouquinho, Wagner, então, de falar um pouquinho do desenvolvimento desse conceito mundialmente, né, em primeiro lugar, e depois a gente pode fazer a aterrissagem no mercado brasileiro. Como é que está hoje, assim, falando em... Vamos explicar um pouquinho para o nosso espectador a farmacogenética, no que consiste e como ela pode ser estratégica aí para melhoria dos tratamentos. Claro. Bom, primeiro é importante a gente entender assim que hoje as variações genéticas, cada indivíduo, né, tem aí a sua composição genética, né, e que de alguma maneira difere dos outros indivíduos. É por isso que nós somos quem nós somos e é por isso que somos diferentes um do outro, né, apesar de boa parte, a grande parte do nosso DNA ser semelhante, né, uma pequena fração ali existem algumas diferenças numa pequena fração e essas diferenças são responsáveis por toda essa diversidade populacional que nós temos no mundo, né? Essas variações genéticas que referem-se às diferenças que existem nos nossos DNAs, né? E nos DNAs dos diferentes indivíduos, elas são responsáveis por influenciar as nossas características e também a forma como as pessoas vão responder às interações com o meio ambiente, incluindo como essas pessoas vão responder a determinados fármacos, né? A determinados medicamentos. Por exemplo, uma variação genética pode mudar, alterar uma enzima responsável pelo metabolismo de um determinado medicamento, fazendo com que ele seja mais ou menos efetivo naquela pessoa, ou fazendo com que ele cause mais ou menos efeitos adversos. Interessante, né? E a gente fala tanto em desafios, né, na área de pesquisas clínicas, né, para garantir que essas pesquisas assegurem a efetividade posterior dos tratamentos. A gente está falando de uma tecnologia necessária para uma terapia mais personalizada, correto? Você entende que esse tem que ser o caminho? Exatamente, perfeito, Leandro. Na verdade, hoje a gente fala saúde de precisão, né? Porque nós já entendemos que assim, a gente pode dar o mesmo medicamento na mesma dosagem para um número grande de pessoas e nem todo mundo vai ter o mesmo efeito, né? Então, quando a gente fala de saúde de precisão, é você entender do ponto de vista da composição genética daquele indivíduo, como que ele vai responder a esse medicamento. E aí, a partir do momento que você entende isso, você consegue adequar, né,
o tratamento para aquele indivíduo especificamente, fazendo com que ele tenha uma resposta melhor e menos reações adversas. Isso pode ser utilizado nas diferentes áreas, né? Então, dentro da saúde de precisão, a gente já tem hoje, tem muito bem aplicada na oncologia, né? Então, hoje já existem aí testes genéticos para identificar mutações específicas num determinado tipo de câncer, e aí você indicar uma droga alvo, uma droga que vai atingir aquele alvo especificamente e fazer com que aquele indivíduo tenha uma resposta melhor, combatendo aquele câncer e tendo muito menos efeito adverso. É diferente, por exemplo, de você dar uma quimioterapia, né, que a gente utiliza aí para todo mundo, que vai matar todas as células do organismo. Na saúde de precisão, você identifica a mutação do tumor e tem uma droga específica que só vai ter como alvo aquela célula mutada. E aí você consegue ser um pouco mais efetivo. Esse é um pequeno exemplo de como a saúde de precisão, a medicina personalizada, pode contribuir utilizando a farmacogenética, né, no dia a dia e na prática clínica, né? Bacana. E Wagner, eu queria destrinchar um pouco dois canais em particular, né? Um deles é a indústria farmacêutica, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre poder público, né? Mas hoje, em- assim, vocês conseguem estimar com quantas indústrias farmacêuticas vocês já atuam em parcerias pontuais ou mais de longo prazo? É. A única, eu não consigo te falar exatamente o número, né? Existem muitas que ainda até mesmo por confidencialidade, as parcerias elas estão sendo desenvolvidas, mas a gente não tem conhecimento a nível global. Mas hoje a gente já atua fortemente, principalmente no Brasil, em parcerias com algumas indústrias farmacêuticas nos seus programas de testagem. Então, hoje, principalmente na área de oncologia e doenças raras, né? Então, hoje, existem alguns fármacos já aprovados pela Anvisa, já disponíveis no mercado, mas que para aquele fármaco seja prescrito para um paciente, você precisa fazer um teste genético antes, né? Para identificar uma mutação. Então, um exemplo disso é o caso do BRCA1 e 2, né? Que hoje existem drogas específicas que para o paciente ser elegível a receber aquele tratamento, ele precisa apresentar no seu tumor uma mutação específica, né, para que entre aí com esse tratamento. Então, existem algumas farmacêuticas das quais a Illumina é parceira e que a gente ajuda aí basicamente nesses programas de testagem, né, anteriormente à indicação de uma droga. Bacana. E, obviamente, a gente fala, assim, falando em mercado brasileiro, né, falando em saúde no Brasil, e principalmente nessas áreas terapêuticas mais sensíveis, o poder público exerce um papel muito, né, muito predominante ainda, né? E me fala um pouquinho de como é que está a relação da Illumina com o poder público, de que maneira você entende que esse mercado está se desenvolvendo e como ele está. Até a gente conversando nos bastidores, você falou um pouquinho sobre uma iniciativa do Ministério da Saúde, né? Fala um pouquinho também sobre ela, acho que é interessante para o Isso. nosso espectador se É, contextualizar. perfeito. Essa iniciativa e as outras iniciativas que nós temos junto ao poder público, elas vão um pouco além só da farmacogenética, tá? Elas envolvem outras áreas, utilizando também a genômica como premissa para guiar aí as decisões e proporcionar um aumento do conhecimento. Mas essa iniciativa especificamente, ela surgiu a partir de uma necessidade do Ministério da Saúde de entender melhor o perfil genômico da nossa população, né? A nossa população é uma população muito miscigenada, a gente já sabe, né? Então nós temos uma mistura aí de diferentes etnias que compõem a nossa população, entre elas ameríndias, europeias, africanas e de diferentes partes da Europa, né? E essas características da nossa população podem nos dar algumas informações específicas de que talvez, do ponto de vista genômico, né, a nossa população não vai responder igual às outras populações um pouco mais homogêneas, né? Então, o Ministério da Saúde entendeu isso e decidiu criar esse programa intitulado Genomas Brasil, que visa sequenciar 100 mil brasileiros, fazer o sequenciamento genético do genoma completo de 100 mil brasileiros, né? E a partir daí correlacionar esse nosso genoma
e entender quais são as variantes genéticas que estão presentes na nossa população, que causam ou não doenças e que respondem ou não a determinadas terapias e tratamentos. Muito bacana, Wagner. E você vê o Brasil evoluído nessa discussão, na adoção da tecnologia? Como é que você vê hoje o mercado brasileiro e como você entende que é possível aprimorar e acelerar esse processo? Olha, o interessante é que o Brasil está cada vez mais buscando estar no topo do iceberg no que tange a tecnologia, né? E hoje, de fato, quando a gente olha para a genômica, né, para o sequenciamento, o parque instalado que o Brasil tem hoje não perde em nada para países de primeiro mundo, nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, temos tecnologia e temos aí as iniciativas. Então, o governo tem essa iniciativa, que é uma iniciativa que, se você olhar ao redor do mundo, não são muitos países que têm, né? Na maioria deles são países desenvolvidos que entenderam a necessidade de entender melhor a sua população do ponto de vista genômica, e o Brasil faz parte disso. Então, está na vanguarda de utilizar a saúde de precisão, a medicina de precisão dentro do seu sistema único de saúde. E olha, o Brasil está olhando para isso não só para entender, mas a partir desse entendimento do perfil genômico da nossa população, está olhando também para o desenvolvimento de novas terapias. A gente tem escutado muito falar, e aí é onde entra a indústria farmacêutica, nós temos escutado muito falar sobre as terapias gênicas, né? CAR-T-cell e terapias avançadas, que são terapias que você consegue, de alguma maneira, modificar, alterar, editar, reprogramar o DNA de algumas células, né, fazendo com que essas células tragam um prognóstico melhor para os pacientes. Então, a partir desse estudo, que hoje já não é mais só um estudo genômico, ele tem todas essas frentes, né, de gerar educação, de trazer conhecimento, formar mão de obra, publicações científicas, mas também desenvolvimento de novas terapias. Então, o Brasil está buscando cada vez mais entrar na vanguarda, né, dessas terapias avançadas, medicamentos que têm alto custo, né? Vocês já devem ter escutado falar, por exemplo, é o caso do Zolgensma, né, que é um medicamento aí da Novartis. Eu não sei se a gente pode falar o nome aqui das farmacêuticas e, por favor, fique à vontade de cortar se não Panorama puder. farmacêutico, espaço aberto aí. Vamos É falar isso. de, né? Que a gente sabe, custa US$ 2 milhões uma única dose para o tratamento da AME, né? Então, o Brasil está buscando cada vez mais ficar independente, né, da importação desses fármacos que são muito caros. Interessante esse caminho. Acho que é legal essa discussão para o Brasil assumindo uma posição, né, tendo um parque instalado e, claro, buscando reduzir uma dependência por meio, né, de tecnologia e sequenciamento genético. Muito bacana, Wagner. Acho que é interessante, né, o nosso espectador entender um pouquinho sobre esse conceito e como ele pode realmente fazer a diferença para sempre o intuito no final é o mesmo, né? É garantir mais acesso e principalmente adesão e efetividade dos tratamentos. Perfeito. Wagner, poderíamos aqui discorrer por mais tempo, né, para falar um pouquinho mais sobre farmacogenética, mas que a gente já deu uma introdução interessante e o Panorama Talk segue de portas abertas aí para vocês, para a Illumina, e agradeço mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer a audiência de todos aí. Foi um prazer. Ficamos à disposição sempre que precisar. Legal, Wagner. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Bom, falamos hoje sobre farmacogenética e como esse conceito e a tecnologia podem mudar a realidade de acesso aos tratamentos de especialidades no mercado brasileiro. Se você quiser conferir esse e outros programas, fica a dica, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e siga o Panorama Talks nas nossas redes sociais, grupos de mensagem e no próprio portal panoramafarmacêutico.com.br. Um grande abraço